E aí pessoal, boa noite a todos, tudo bem? Bom, nós estamos novamente aqui com a nossa disciplina de física para a resolução de alguns tópicos da atividade de quarentena pela Escola Zumira Garcis, ok? Para o pessoal de segundo ano. Antes da gente começar, eu peço que você se inscreva lá no canal oficial da Escola Zumira Garcis no YouTube e para complementação do estudo dentro da nossa disciplina de física, recomendo que você também se inscreva no canal Física Total, ok? Um canal muito bom, bacana demais. Nós vamos tratar hoje, entre os tópicos, sobre o que se refere dentro da hidrodinâmica. Entenda-se por hidrodinâmica as situações de fluidos em movimento. Anteriormente, a gente já vinha trabalhando nas situações de fluidos em repouso. Nesse caso, agora, nós vamos trabalhar alguns tópicos sobre fluidos em movimento. O primeiro dos tópicos se trata da vazão. E para a gente entender o que é vazão, nós temos que entender que é a representação de uma certa quantidade de fluido se deslocando dentro de um meio possível. Que meio poderia ser esse, professor? Dentro de um cano, dentro de uma mangueira, levando em consideração que esse deslocamento ele tem uma certa velocidade e demora um certo tempo para isso. Okay? Então a vazão é o deslocamento do fluido dentro de um meio, pode ser um cano, pode ser uma canaleta, uma mangueira, as veias do nosso corpo, considerando-se que ele leva certo tempo e percorre isso com uma certa velocidade. Nós vamos ver que existem diferentes tipos de vazão. Nos casos onde a vazão é maior, significa que o espaço disponível para esse fluido escoar ele é bem grande. Ou seja, nós teremos vazão maior para o escoamento desse fluido quando nós temos um espaço maior. Um exemplo disso está quando nós brincamos muitas vezes com a mangueira de jardim ligada no máximo. Você não interrompe em momento nenhum a vazão daquele fluido que sai da mangueira, então ali nós temos uma vazão bem grande. O espaço é bem grande. Considera-se nesse caso que a velocidade com que sai a água da mangueira, mesmo ligada no máximo, ela vai ser lenta. Você já vai entender o porquê. Na segunda situação, nós temos vazão do tipo menor. Quando o espaço que nós temos disponível para aquele fluido escoar é um espaço pequeno. Um exemplo que nós podemos tomar é da mesma mangueira que foi ligada no máximo, só que agora você vai colocar o seu dedo na metade da saída de água da mangueira. Quando você faz isso, você diminui o espaço para que a mesma quantidade de fluido saia. Diminuindo o espaço, a velocidade de saída desse fluido aumenta. Então, grave aí, nós temos dois tipos de vazão. A vazão maior, com bastante espaço para o fluido escorrer, e a vazão menor, com menos espaço para a mesma quantidade de fluido escorrer. Chegamos então a situações onde nós precisamos calcular a vazão. Essas situações aqui são muito comuns no dia a dia, em que nós precisamos, por exemplo, determinar que tipo de canos vão ser instalados durante uma construção. Um pedreiro ele precisa decidir qual é o tipo de cano que ele vai utilizar lá na construção, porque se ele colocar um encanamento em que saia muito pouca água, é provável que a vazão ali naquele lugar seja prejudicada. Da mesma forma que se ele não colocar o encanamento correto, colocando um encanamento muito grosso, pode acontecer de também não dar uma vazão adequada. Então, ele precisa calcular que tipo de vazão ele quer para aquela construção. Para essa situação de cálculo da vazão, nós temos que levar em consideração a variação do volume de fluido que sai em certo intervalo de tempo. Geralmente os volumes de fluido são dados em litros e os intervalos de tempo pode ser em minutos, pode ser em segundos, pode ser em hora, depende da ordem de grandeza que você está relacionando. Na mesma ordem de importância, nós temos aquilo que conhecemos dentro da hidrodinâmica como a equação de continuidade. O que é a equação de continuidade, Samir? Ela é uma situação em que se observa
A passagem de certo fluido dentro do vaso comunicante, e nós já vimos o que é vaso comunicante, pode ser uma mangueira, um cano, uma canaleta, uma certa quantidade de fluido que precisa passar por esse vaso comunicante, mas em dado momento ele sofre uma mudança de velocidade. Mas, professor, por que acontece essa mudança de velocidade? Muitas vezes, o vaso comunicante, seja lá o cano, a mangueira, etc., ele muda de tamanho, ele muda muitas vezes de espessura. Veja o desenho simples que foi colocado aqui, onde nós temos a junção de dois tipos de encanamentos. Um encanamento bem mais grosso, demarcado na área amarela, e um encanamento um pouco mais fino, demarcado na área laranja. Essa seção do cano ela é mais larga. Sendo mais larga, ela apresenta uma certa área, que a gente vai chamar de área 1. Por aqui, uma certa quantidade de fluido, pode ser água de esgoto, ela vai passar com uma certa velocidade. No outro trecho, na outra seção do cano, que é mais estreita, nós teremos uma área considerada área 2. E aqui também nós teremos uma velocidade que é diferente da situação anterior. Isso aqui também é muito comum em situações onde um pedreiro, na hora de construir uma casa, ele precisa colocar um certo tipo de encanamento que sai da caixa d'água, mas o que vai chegar no chuveiro ou na torneira que você precisa lavar as mãos vai ser um tipo de encanamento bem mais fino. Então, gradativamente, ele vai fazendo reduções. E essas reduções poderão ser explicadas através da equação de continuidade. Isso é gerado a partir dessa relação matemática. Nós temos nas áreas 1 com volume 1 uma relação que é inversamente proporcional às áreas 2 ao volume 2. Professor, mas como assim? Imagine que uma situação onde um pedreiro instalou um encanamento com uma certa quantidade de área, mais largo. Nessa quantidade de área, a velocidade da água vai se comportar de uma determinada forma, ou seja, nessa área mais larga, bem maior, a velocidade vai ser menor. Quando o mesmo pedreiro fizer uma redução nos encanamentos, essa redução vai tornar a passagem da água mais fina, mais difícil. Logo, a área diminui, consequentemente, a velocidade vai aumentar. Toda vez que você tiver de calcular a equação da continuidade, lembre desse exemplo, em que o pedreiro colocou de um cano mais grosso para um cano mais fino uma redução.